Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane. Bienvenidos a más una clase de lengua española. E como sempre digo, vamos a aprender um pouco mais. Nós temos aí o objetivo para a nossa aula de hoje, que é retomar a função dos adjetivos. Nós estudamos já um pouquinho dos adjetivos anteriormente e hoje nós vamos dar uma relembrada e vamos também conhecer adjetivos usados para descrever sensações. Bien? ¿Te acuerdas de los adjetivos? Você se lembra dos adjetivos, né? Então, o primeiro conceito que nós vimos está aqui neste primeiro tópico. Los adjetivos são palavras flexíveis. O que é uma palavra flexível? Né? A palavra que você pode modificar, mudar, né? Como nós já vimos anteriormente, assim como os substantivos, os adjetivos são palavras que têm o seu feminino e o masculino, né? Tem o singular e tem o plural. Vamos ver um exemplo com a palavra, o adjetivo guapo, né? Então eu pego um substantivo, el chico, o chico é o substantivo, el chico es guapo, né? O garoto é bonito. Então eu tenho aí uma característica para esse substantivo, chico, né? Então esse guapo é uma característica que eu tenho e a palavra guapo eu posso flexionar, eu posso mexer, mudar essa palavra, porque eu posso também dizer, ao invés de el chico es guapo, puedo decir la chica es guapa, ou las chicas son guapas, ou las chicas son guapíssimas. Vocês viram como eu mudei essa palavra? A palavra guapo, guapa, guapas, guapíssima? Então, isso é flexionar a palavra, o que acontece com os substantivos, com os adjetivos. Os verbos nós flexionamos também de uma outra forma, mas são palavras flexíveis, né? Então, são as palavras flexíveis que utilizamos em nosso dia a dia para caracterizar um substantivo, como eu disse, né, a esse respeito. Segundo tópico aqui nós temos, conhecemos alguns adjetivos muito úteis para nos referir ao desempenho de alguém como, né? Temos aí os adjetivos péssimo, espantoso, horrible, patético. Se acuerdam? Nós vimos esses adjetivos lá naquela tirinha do Gaturro, onde a professora comentava e falava sobre o desempenho escolar do Gaturro. Ela dizia que o desempenho dele era péssimo, espantoso, horrible e patético. E também vimos adjetivos que servem para descrever a personalidade e estado de emoção. Por exemplo, aburrido, um estado de emoção, né? Uma pessoa que está aborrecida, chateada. Uma pessoa sensível, uma pessoa pode ser tranquila, né? Descrevendo assim a personalidade. Vanidosa, uma pessoa pode ser também vaidosa. Então temos aí esses adjetivos que vimos nas aulas anteriores e hoje recordo você, né, dessas palavras. Bien? Vamos aprender mais? Conheces as palavras que usamos a menudo? Você conhece palavras que nós utilizamos com frequência para descrever sentimentos e impressões que temos através de los sentidos? Então pense aí um pouquinho sobre isso. Você já pensou sobre isso? Você conhece essas palavras que utilizamos para descrever aí impressões, sentimentos, né? Como nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, nós carecemos dessa gama de palavras, desse grupo de palavras para compor frases que utilizamos muito no nosso dia a dia, para falar dessas sensações que temos, desses sentimentos que temos. Em esta classe, conheceremos este grupo de palavras que é muito útil em la elaboração de frases que usamos em la vida cotidiana e também em textos literários através de um recurso chamado sinestesia. Você já ouviu falar nesse recurso que se utiliza no texto literário, a sinestesia? Né? Acontece da seguinte maneira, o autor descreve, está falando ali, muitas vezes, de um olor, de um cheiro, descrevendo aquele cheiro ou descrevendo uma paisagem, de tal forma que ele consegue despertar no leitor esse sentido, por exemplo, de la visión, né, da visão,
porque ele descreve aquele cenário de tal forma que é como se o leitor estivesse contemplando aquela paisagem, né? Ou ele descreve um sabor de uma comida, por exemplo, de forma que a pessoa praticamente consegue sentir o gosto daquele alimento. Então, esse recurso é chamado sinestesia é muito utilizado pelos autores de textos literários. Los adjetivos e los cinco sentidos. Então, nós outros temos aí los cinco sentidos, el sentido de la vista, del gusto, del oído, del olfato e del tacto. A seguir a gente vai estudar aí adjetivos relacionados com cada um desses sentidos. Vamos começar por el olfato, bem? Por los olores, pelos adjetivos que usamos para descrever o cheiro das coisas. Então, generalmente utilizamos o verbo oler, bien, oler, para descrever qualquer olor que percibimos por el olfato. O verbo oler em presente indicativo é um verbo irregular, assim que presta atenção antes de conjugá-lo. Então, aqui diz o seguinte, que o verbo oler é um verbo irregular. Você precisa dar uma estudadinha aí, dar uma olhada, se você já estudou, uma retomada, para ver essa conjugação, né? Ela ficaria assim, eu vou falar para você só a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que nós vamos utilizar geralmente a terceira pessoa do singular, mas ficaria assim, yo huelo, tu hueles e ele huele. Geralmente, nas frases que vamos elaborar para falar sobre los olores, a gente vai usar a terceira persona del singular, el huele. O huele bien, o huele mal, tá bem? Então, continuando, alguns exemplos poderiam ser huele bien e huele mal, que a professora já falou. Huele a rosas, né? Tem um cheiro gostoso. O apesta. Apesta quer dizer um cheiro hediondo, horrível, bem desagradável. Também usamos o verbo sentir, siente ou se siente. Exemplos, se siente aromático, se siente perfumado ou se siente hediondo, né? Cheiro insuportável, muito ruim. Alguns adjetivos para o olfato. Embriagador, sofocante, penetrante, refrescante, fétido, apestoso, que é aquele cheiro bem desagradável, espesso, viciado. Viciado é quando você se acostuma com aquele cheiro e já não sente mais. Excitante, aromático, fragante, aquele cheiro assim que ele é marcante, você chega e já sente. Concentrado, mareante, agradável, asqueroso, delicioso ou desagradável, entre muitos outros, né? Eu peço que você pesquise, que você seja um aluno curioso, que quer saber mais. Pode pesquisar que você vai encontrar muitos outros adjetivos que nós usamos para descrever aí esse sentido do olfato, bien, los olores. Adelante. Vamos fazer agora uma atividade sobre isso. Em las frases que siguen, intenta localizar as palavras relacionadas com o sentido do olfato. Então, nós temos aqui duas frases, frase A e frase B. Dentro da frase A, você vai procurar qual é a palavra que está relacionada com o sentido do olfato, tá? E na B, a mesma coisa. Você vai ler, eu vou ler com vocês, depois vocês podem ler novamente e vocês vão tentar localizar essa palavra que está relacionada, essa palavra ou esse adjetivo que está relacionado com o olfato. Embriagador. El perfume de mi madre es muy intenso. En la B, la loción de afeitar de mi padre huele a quilômetros. A loção de barbear do meu pai, né? Você pode sentir o cheiro, né, a quilômetros. Então, um tempinho para você responder a essa questão e nós já voltamos para corrigi-la.
Listo, chicos? Muy bien. Vamos corrigir então. Veja aí a palavra que está relacionada com o sentido do olfato, que nós estávamos estudando. Embriagador, né? Nós temos aí essa primeira palavra, e na frase B temos a palavra huele. Huele a quilômetros, cheira, né? Posso sentir a quilômetros, bien? Vamos ver agora o sentido de la vista, da visão, bien? Generalmente, utilizamos o verbo ser ou estar para descrever qualquer coisa que percebimos por la vista. Então, o verbo ser, verbo estar. Vamos nos lembrar, nos acordar um pouquinho do verbo ser, né? Eu vou conjugar ele no presente, do indicativo, para você só retomar e conseguir aí elaborar as frases e entendê-las de melhor forma, tá bien? Então, eu sou, tu eres e ele es. Nosotros somos, vosotros sois e ellos son. Nós vamos utilizar geralmente, né? A gente vai usar ali terceira pessoa do singular, tá bom? Então eu disse eu sou, tu eres, ele es. A gente vai usar es. Bien? Muitas vezes a gente vai usar, como nas frases que a gente vai ver a seguir aqui no nosso exemplo. Então, os adjetivos que utilizamos podem ser es bonito, né? Nós temos adjetivo aí bonito, es guapo, que é uma palavra sinônima, guapo, bonito. Es rojo, é vermelho, né? Já faço aí esse adendo sobre os colores, as cores, todas elas são adjetivos, entre outras. Também podemos dizer veo, miro, se vê, já que estamos falando do sentido de la vista. Exemplos, veo cercano, eu estou vendo próximo, miro lejano, estou vendo algo que está distante, se vê nítido, estou vendo algo claramente, com nitidez. Bien? Algumas palavras que utilizamos para nos referir, para caracterizar, né, la vista. Amarillo, anguloso, azul, blanco, circular, quadrado, grande, minúsculo, negro, pequeño, redondo, verde, violeta, rojo, triangular, lívido, bronceado, encarnado, com color de carne, rubio, que é loiro, dourado, verde negro, que é um verde oscuro, pardo, castanho, ceniciento, que é acinzentado, entre outras palavras. Bien? Vamos para a atividade 2 agora. Elige uno de los adjetivos abajo para completar las frases. Entonces, tenemos acá los adjetivos ceniciento, que é o acinzentado, cobrizo, que vem do color de cobre, transparente e opaco. Né? Então, temos aí as frases A, B, C e D, que impide el paso de luz. Lo que impide el paso de la luz. Ceniciento, cobrizo, es algo transparente o algo opaco que impide el paso de la luz. Que deja pasar la luz, ¿es algo ceniciento, cobrizo, transparente o opaco? Algo de color gris, como la ceniza, como a cinza. Entonces, nosotros vamos a poner acá en la C, ceniciento, cobrizo, transparente o opaco. Y en la D, de color rojizo, como el cobre. Vamos utilizar a palavra ceniciento, cobrizo, transparente ou opaco. Tá fácil, né? Eu tenho certeza que você vai acertar. Um tempinho para você responder aí e já voltamos para corrigir, bien? Muy bien, vamos a corregir entonces la actividad 2. Entonces tenemos ahí A, que impide el paso de la luz. Es algo opaco, ¿bien? Algo que deja pasar la luz es transparente.
Algo de color gris como la ceniza es ceniciento. Y de color rojizo como el cobre es cobrizo. Bien? Vamos adelante. Agora, nesse momento, vamos falar sobre o sentido del tacto, né? O sentir quando nós tocamos. Ainda eu quero lembrar de comentar com vocês que os 5 sentidos eles são de extrema importância para a nossa sobrevivência. Eles nos protegem, eles cuidam, né, da nossa estrutura física. De que forma, de que maneira? Ele é como se fosse algo que nos alerta, nos dá sinais. Se algo vai nos fazer mal porque é muito quente, eu vou me queimar, você já sente por ele tacto, né? Ou se pelo cheiro, né? Você sente que o cheiro de uma comida não está legal, parece que aquilo está estragado, você já não ingere aquele alimento, você não come dessa forma, né? Esse sentido do olfato, ele também serve para te proteger, para te preservar de comer algo estragado que não é bom para a tua saúde. Então, eu lembrei de dizer isso. Vamos iniciar então sobre o tacto. Una vez más, para describir el tacto, generalmente utilizamos el verbo ser o estar. Algunos adjetivos relacionados con el tacto son suave, áspero, rugoso, liso, frío, caliente, entre muitos outros. A gente vai ver no próximo slide alguns adjetivos a mais. Também utilizamos as expressões siento o se siente o tiene un aspecto. Exemplo, tiene un aspecto liso. Alguma coisa, um objeto, posso falar dele dizendo tiene un aspecto liso. Adjetivos para el tacto são granuloso, gélido, templado, que não é nem frio e nem quente, bochornoso, se refere a algo muito quente e úmido, tíbio, que é alguma coisa morna, que não é nem frio e nem quente, caldeado, muito quente, queimado, espinoso, caioso, que tem calos, escamoso, nudoso, arenoso, fino, terso, que é algo liso, viscoso, basto, que se refere a uma superfície um pouco áspera, rústica, blando, duro, flácido, maleable, áspero, liso, caluroso, macizo, entre muitos outros. Bien? Temos agora a atividade 3 e pide que elige os adjetivos abaixo para completar as frases. Temos aí os adjetivos áspero, rugoso, sedoso e pulido. Em la de tacto suave como la seda. ¿Qué es de tacto suave como la seda? ¿Es áspero, es rugoso, sedoso ou pulido? E as frases a seguir, de tacto desagradável e irregular, com arrugas em sua superfície e de tacto liso. Eu acredito que você vai conseguir fazer com bastante facilidade. Um tempinho aí para você responder e já volvemos. Muy bien, chicos, vamos a corregir entonces nuestra actividad. Tenemos entonces de tacto suave como la seda, algo sedoso. Y utilizamos ahí el adjetivo sedoso. De tacto desagradable y irregular es algo áspero. Con arrugas en su superficie es algo rugoso. E de tacto liso é algo polido. Bem simples aí de fazer as associações, né? Da definição e do seu adjetivo respectivo. Muito bem, vamos a ver agora o sentido del gusto. Adjetivos que podemos usar quando nos referimos ao gusto são saboroso, insípido, sem sabor, salado, salgado.
dulce, amargo, ácido, entre outras. Podemos usar também os termos me sabe, que seria o mesmo que me parece, para o meu gosto, e tiene um gusto. Exemplos, me sabe agrio, para mim, para o meu gosto, está ácido. Me sabe salado, para mim, para o meu gosto, para o meu paladar, está salgado. La sopa me sabe rica. Acá, a palavra, o adjetivo rica, né, significa algo nutritivo e saboroso, gostoso. Os adjetivos para el gusto são apetitoso, dulce, afrutado, amargo, jugoso, que viene de la palavra jugo, então algo suculento, insulso, sem sabor, dulçom, bem doce, semidulce, mais ou menos doce, agridulce, que é aquela mistura do ácido com o doce, picante, empalagoso, que é excessivamente doce, rancio, quando algo está passando do ponto e começando a estragar, podrido, que está estragado, salobre, que é salgado, ahumado, que é defumado, delicioso, fresco, saboroso, soso, que é sem sabor, quase sem sabor, e suave. São esses, tem outros, caso você queira, tenha interesse, pesquise e aprenda mais, vale. Bien. A ver agora o sentido del oído, né? Vamos falar sobre audição, aqueles adjetivos que nós utilizamos para caracterizar aí as percepções que nós temos através da audição. Utilizado com o verbo ser também, né? Exemplo, es ruidoso, é muito barulhento, es fuerte, es estridente. Se pode expressar também utilizando o verbo sonar. Suena bien ou suena mal, soa bem, né? Soa mal. Outras expressões são oigo ou escucho. Se escucha, es um ruido. Exemplo, es um ruido fuerte. Ou se escucha débil. Eu estou escutando algo fraquinho, baixo, sonido baixo. Adjetivos para el oído são atronador, bem forte, penetrante, estridente, rumoroso, cavernoso, retumbante, crujiente, que tem aquele barulhinho de crocância, destemplado, sussurrante, vibrante, insistente, agudo, alto, baixo, bullicioso, cadencioso, entre outros. Vamos fazer a atividade 4 neste momento. Abaixo, tienes uma série de adjetivos relacionados com os 5 sentidos. Marca a que sentido ou sentidos corresponde cada um. Então, temos acá aromático, castanho, pegajoso, sussurrante, desagradável, maleável e rico. Para cada palavra, para cada um desses adjetivos, você vai escolher o sentido correspondente. Um tempinho para você responder essa questão e já voltamos. Listo, chicos, vamos a corrigir. Entonces, tenemos acá, aromático, está relacionado com o sentido del olfato, castaño, vista, né, um color, pegajoso, tacto, sussurrante, oído, desagradável, olfato, maleável, tacto e rico, associado a gusto, a los gustos, bien? Então, só retomando o que hemos estudado em la clase de hoje. Recordamos sobre o empleo del adjetivo, aprendemos os adjetivos que usamos para descrever as sensações, os 5 sentidos que são tacto, olfato, oído, vista e gusto. Temos acá nuestras referências bibliográficas. Muchas gracias por su atención y hasta luego.